Já vai deixando um joinha nesse vídeo, senão o governo vai cancelar a meia entrada e tu nunca mais vai ver um filme no cinema na vida. Não, eu tô exagerando. Provavelmente você ia poder ver mais filmes se o governo realmente fizesse isso. Mas vamos então conversar sobre a controvérsia da meia entrada. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a meia entrada. A meia entrada é um benefício concedido por lei no Brasil e exclusivamente no Brasil é o único país que concede algo como a meia entrada por lei. Há mais ou menos 80 anos essa medida foi implementada e a ideia era prover um acesso mais facilitado para estudantes, para que eles possam comparecer em eventos culturais, jogo de futebol, show, um monte de coisa. Como muitas medidas governamentais que têm como interesse controlar, de certa forma, o preço de algo que está sendo oferecido pelo mercado, naturalmente acabou saindo um pouco pela culatra. E isso é algo que eu achava até recentemente que era meio que um senso comum, de que a meia entrada encarece o valor total e consequentemente dificulta o acesso de todo mundo a esses eventos. Mas infelizmente não é senso comum, existe muita evidência econômica e lógica de verdade de que isso realmente acontece. Vale lembrar que a meia entrada, embora seja mais comumente associada aos estudantes, até porque é a carteirinha de estudante que tipicamente garante esse benefício, ela não se limita a estudantes, ela também foi expandida mais recentemente para idosos e para pessoas entre 15 e 29 anos que são comprovadamente carentes. Embora, na prática, quem realmente usa mais o benefício são os estudantes. Então, quando você tem algo como a meia entrada, né, o governo dizendo, você, operador, eu vou me referir ao termo como operador, porque se for ficar mencionando tipo o estádio de futebol, o cantor, o produtor do evento, o cinema, fica um pouco complexo o vídeo ficar ainda mais longo. Então, eu vou me referir a todas as pessoas, né, que lucram com esse tipo de evento como operador, tá? Só para simplificar a discussão. Então, quando você tem o governo dizendo para o operador, ó, a partir de agora, se alguém chega no seu evento, no seu estabelecimento com uma carteirinha de estudante, você vai ter que oferecer um preço reduzido, na verdade, exatamente a metade do valor que você cobraria das outras pessoas. Você tem dois cenários que inevitavelmente vão se desenvolver a partir daí. Quase esqueci, em 2019, o Congresso também discutiu expandir esse benefício para não apenas idosos, estudantes e jovens entre 15 e 29 anos que são comprovadamente carentes, é o texto, mas também para doadores de sangue. Vamos lá, dois cenários que vão acontecer com a instituição de algo como a meia entrada. O primeiro cenário é que o operador do evento não tem como prever a proporção demográfica de quem vai para esse evento, quantos vão ser estudantes ou idosos, os beneficiários dessa medida e quantas são as pessoas que pagariam o preço normal. E eu vou ter que usar o normal entre aspas, porque eu estou me referindo como o ingresso inteiro como normal, mas a gente sabe que, na verdade, esse não é o valor normal, né? E por motivos que eu vou explicar agora. E sim, antes que você fale, eu sei que a lei da meia entrada diz que é 40% dos ingressos que tem que ser oferecidos pela meia entrada, né? Só que não tem como realmente controlar isso se todo mundo que foi pro cinema, digamos que o cinema tem 100 assentos, né? No caso do cinema, mas isso se aplica para qualquer outro evento. O cinema tem 100 assentos, né? Então, em teoria, 40 desses assentos teriam que ser meia entrada e vão exatamente 40 estudantes, né? Ou beneficiários da medida. O cinema vai ter que vender esses 40 ingressos pela meia entrada. Então, como o operador do evento, do estabelecimento, não tem como prever com exatidão a proporção de quantos ingressos inteiros e quantas meias entradas ele vai vender, ele tem que considerar a possibilidade de que a maioria esmagadora, talvez a totalidade das pessoas que vão para esse evento, vão estar pagando a meia entrada, né? Em teoria, metade do valor necessário, né, cobrado, para que o evento se pague, né, e tenha o lucro da casa. Eu sei que talvez pareça um exagero que todas as pessoas que estão indo naquela sessão, no show, sei lá o que, sejam beneficiários da meia entrada, mas você sabe também quanto eu que dependendo do demográfico do evento, né, isso é bem comum. Tem certas coisas que é mais o pessoal mais jovem que vai, e o pessoal mais jovem, né, estatisticamente, tem chances maiores de serem estudantes e, portanto, beneficiados da medida. Então, nesse caso, evento na situação número 1, se muita gente que for no negócio acabar, né, comprando meia entrada, e essa meia entrada é exatamente metade do valor que seria cobrado normalmente, né, para obtenção do lucro lá da casa, o operador desse evento sairia no prejuízo. E essa é obviamente uma situação que o operador não poderia considerar, senão abrir uma casa de show, cinema, coisa do tipo, seria uma roleta russa maluca. Nesse evento número 1, o que acontece é o seguinte, o preço sendo oferecido como a meia entrada, na verdade, é o valor normal
para garantir que a casa vai continuar operando sem problema, não vai quebrar, né, daqui 2 meses. E aí o que acontece é que as pessoas que não são beneficiadas pela medida vão pagar o dobro, literalmente o dobro, sem motivo nenhum. Então você tem 2 problemas aí. Você não tornou o acesso mais barato, ele é aparentemente mais barato apenas, e eu suspeito que isso é porque a medida tem tanto tempo, como eu falei, né, foi da virada da década de 30 para a década de 40, então tem muito, muito tempo atrás. Então acontece que a gente, como sociedade, já se acostumou com esses valores e a gente não está entendendo que isso, na verdade, não é uma meia entrada, não é metade do valor, é o valor normal, nominal, que eles cobrariam de qualquer forma se a lei não existisse. Então, 2 problemas que aconteceram com essa medida. Primeiro, não está barateando a entrada, não está tornando isso mais acessível para ninguém. A gente só pensa que é porque a gente está praticando essa medida há muito tempo. E o pior é que tem um monte de gente pagando o dobro à toa. Nesse cenário número 1, se essa tese está correta, só o que está acontecendo é que os operadores desses eventos estão conseguindo cobrar o dobro de gente que o governo decidiu não estender esse benefício para eles. Ou seja, ninguém está pagando meia entrada. Só quem está ganhando é, sei lá, o dono do cinema. Aí a gente tem a situação número 2. Digamos que o operador do evento sabe, ele tem toda a análise de mercado, ele tem uma boa ideia da proporção de pessoas que vão para sua casa, né, para sua casa de evento, sei lá o quê, que vão pagar a meia entrada. Então, nesse caso, ele sabe, não é todo mundo, não é muita gente, a gente consegue, né, amortizar isso aí. Então, só que a gente faz o seguinte, beleza, eles levam a meia entrada sem problema, né, eles vão entrar por um preço um pouco abaixo do que a gente precisaria para fechar as contas aqui, mas em contrapartida, as pessoas que não se beneficiam por essa medida vão pagar o dobro para efetivamente subsidiar o acesso dessas outras pessoas, né? Então também não é o ideal, porque aí quer dizer que toda vez que eu vou no cinema eu estou basicamente pagando a minha entrada e de uma outra pessoa. Para quem é a favor da medida e pensa assim, não, a gente tem como sociedade que facilitar o acesso de pessoas mais necessitadas a esses eventos culturais, de lazer e etc. É uma boa intenção, só que de boa intenção o inferno está cheio. Na prática, quem acaba pagando meia entrada, nessa segunda situação, que estão realmente pagando meia entrada e está sendo subsidiado pela galera que não é estudante. Na prática, você pode acabar tendo um cara que é tipo, sei lá, um pai de família, que não tem tanto dinheiro assim, que aí não pode ir pro cinema, porque a entrada dele ia subsidiar a meia entrada de um estudante de escola particular de família abastada. O carinha que tem mais dinheiro, tem mais condição, vai estar pagando menos, e o adulto que simplesmente calhou que não é estudante, não vai. Então quem acaba se beneficiando por isso é quem, na verdade, nem precisava. Me parece que a primeira situação é a que é mais provável de estar acontecendo. A segunda talvez seja um pouco preferível para muita gente, porque você pode racionalizar para si mesmo. Não, mas aí os playboys que tem grana, gente que pode estar pagando a minha entrada da galera mais, né, menos privilegiada, mas a gente sabe que na prática não é assim. E o que me garante, não garante, mas o que me indica que o primeiro cenário é o mais provável? Tem vários shoppings, vários cinemas que oferecem o valor de meia entrada todos os dias da semana para todo mundo. E é o mesmo valor da meia entrada praticado por cinemas, por shoppings, por shows, e que não fazem isso. Então eles estão simplesmente abrindo mão de metade da arrecadação? É óbvio que não. Isso, na minha opinião, escancara que não existe de fato meia entrada no Brasil. Essa medida é nada senão um placebo econômico para fazer parecer que o governo lá da década de 30, 40 estava facilitando o acesso, democratizando o acesso dos mais pobres, quando na prática não é nada disso que está acontecendo. Curiosamente, a principal força por trás desse movimento de acabar com a meia entrada, é um motivo pelo qual esse assunto está vindo agora à tona bastante nas redes sociais, é o pessoal do sertanejo universitário, particularmente, né? Que é gente que, né, o demográfico, eu diria praticamente 100% vai ser de estudantes. Agora, por que a galera do sertanejo universitário estaria tão motivada em acabar com a prática da meia entrada? Em contrapartida, o cinema, por exemplo, não tá, né? Pelo contrário, tem alguns cinemas que oferecem meia entrada assim, pode vir, quem quiser, meia entrada para todo mundo. A diferença, eu acho, está no preço. A entrada de cinema, digamos que, né, que alguns shoppings, né, ali entre 15 e 20 reais, né? E aí sendo, isso é a meia entrada, aí a inteira seria 40. A diferença é relativamente pouca, né? Quem pode pagar, sei lá, 20, consegue pagar uns outros 40 e aí dá tudo certo. Mas no caso de um show de sertanejo universitário, você tem ingressos bem mais caros, né? Digamos, o preço real seja, sei lá, entre 150 e 300 reais. Aí a galera fica numa saia justa. Porque se eles cobram esse ingresso, o real, vamos botar de 300 reais. 300 reais pro show do negócio, né, do sertanejo universitário. Esse é o preço real. Se eles fossem oferecer
o ingresso a metade, né, por metade disso, né, a meia entrada por metade disso, seria R$ 150. Só que o demográfico desses shows é praticamente tudo estudante. E aí você vai estar basicamente dando metade de desconto para todo mundo, R$ 150. E aí, naturalmente, acabaria saindo no prejuízo. A outra opção é dizer que isso é a meia entrada, R$ 300, e aí praticar um valor muito maior para quem não seria beneficiado por isso, R$ 600. E aí fica muito absurdo o valor, o que talvez arrisque fazer com que o show se torne menos interessante para muita gente, sei lá. Então, eu acho, pessoalmente, tem alguns artigos, vou colocar o link na descrição, como você sabe, 2020, 1 milhão de inscritos, um link, um like aí embaixo, é o nosso trato, eu vou colocar links aí embaixo que realmente parecem corroborar a ideia de que não existe meia entrada, a medida estatal de meia entrada acaba apenas encarecendo o preço para todo mundo, a ponto, né, de que não tem muito propósito, e talvez não seja coincidência que o Brasil é o único, como eu falei no começo, o único país do mundo que oferece algo como meia entrada, como medida de lei, né, como obrigatoriedade. Mas o que você acha sobre isso, né? Você concorda com a ideia idealizada, romantizada, talvez, né, as boas intenções de facilitar o acesso das pessoas mais carentes a esses espetáculos, shows, eventos artísticos, lazer e tal? Ou você acha que não, que a medida parece realmente apenas ter encarecido, quem está saindo ganhando mesmo com isso é o operador de cinema? Eu acho que o que pode acontecer como consequência dessa nova medida, né, desse novo movimento de acabar com a minha entrada, é que os cinemas, que na minha opinião, na minha análise, se beneficiam disso, porque eles podem praticar um valor que, né, na verdade não é a minha entrada, eles vão fazer um contramovimento de falar, não, gente, nós queremos dar acesso a todo mundo, então a gente vai manter a minha entrada e vai dar para todo mundo, né, todo mundo pode vir pagar a minha entrada, o que, na minha opinião, vai corroborar a ideia de que eles não estão oferecendo meia entrada para ninguém, na verdade, esse é o preço normal e, como eu falei, a ideia da minha entrada, embora, né, romântica e idealizada, na verdade como eu falei, é uma ilusão econômica. Mas o que você acha? Eu quero saber a sua opinião, coloque aí embaixo, me segue nas redes sociais, etc e tal. E amanhã tem mais, gente. Até a próxima.